professores? 261. Opa, peraí. Vocês estão conseguindo ver já? Sim. Tá. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o solo, tá? A gente estava falando mais sobre as rochas. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o solo, os tipos de solo, sobre essa degradação que o solo também pode sofrer pela ação da chuva, pela ação do vento, pela ação do sol, né? Que pode também desgastar um pouco esse solo também. Então, hoje a colega está perguntando aqui se a gente não vai ter aula de programa de saúde. Como na semana passada a gente fez o exercício de revisão e corrigimos, nós finalizamos a parte do primeiro bimestre de programa de saúde. Só que a gente ainda tinha essa aula de hoje e ainda vai ter uma semana que vem. Mas como a gente não terminou de usar ainda o livro, a gente está terminando, está finalizando, eu vou aproveitar que a gente terminou a matéria de programa de saúde primeiro e vou usar essa aula de hoje e a da semana que vem para ciências para a gente finalizar o módulo 1, tá? Que a gente tem que terminar o módulo 1 todo sexta-feira, tá? A gente já está quase acabando, mas ainda tem umas coisinhas para a gente fazer, para a gente discutir. Aí a gente vai continuar agora e o que não der tempo da gente terminar hoje, a gente termina sexta-feira que vem. Mas sexta-feira que vem, de qualquer maneira, a gente tem que terminar o módulo 1, porque aí na outra semana já é o mês de maio. Aí o mês de maio já começa o segundo bimestre. Aí a gente começa com a matéria de programa de saúde de novo, porque aí já vai ser a matéria do segundo bimestre. Tá bom? Então vamos lá. Bom, nessa primeira página aí que a gente está vendo agora, a 261, nós temos uma outra fotografia para analisar, ó, que é uma fotografia de uma área rural, tá? Então, provavelmente aí deve ser uma fazenda, né, de alguém, que a gente consegue ver que tem uma casinha aí de fundo e uma casa, assim, num estilo bem de fazenda, né? E temos aí um banquinho, ó, perto da casa, um banquinho também de tipo de jardim. E temos uma área bem grande, ó, né? Tem uma área aqui por trás da casa também, uma área grande e com alguns animais aí espalhados. Não, provavelmente isso aí deve ser uma fazenda, ou um sítio, uma chácara, alguma coisa assim parecida. Aí, nesse número 1, ó, ele pede para a gente observar essa fotografia e conversar entre a gente, né, com os colegas, sobre a importância do solo para os seres vivos. Então, a gente tem aí, ó, alguns seres aí passeando por esse solo. Qual é a importância desse solo para os seres vivos? Quem sabe me dizer? Por que o solo é importante para esses seres que estão aí? Ó? Nós temos aí, ó, os animais, temos algumas plantas também aí. Para que ele é importante? Para mim, como é que vai? Para quê? Para eles se sentirem à vontade? Boa. Ok, ó, a colega falou para eles conviverem aí, né? Se sentirem à vontade aí nesse espaço. É uma das importâncias. Pablo falou o quê, Pablo? Ah, tá. Tá, ó, então, Pablo falou aqui que nesse solo, né, onde eles estão aí, onde esses animais estão, é uma camada também aonde eles sobrevivem, né, porque tem outras camadas para baixo, mas então, nessa superfície aqui,
é um local de sobrevivência desses animais. Muito bem. O que mais? Quem sabe mais? Ter um local para viver. Isso, um local para viver, exatamente. Foi o que Pablo falou. O que mais? De que o solo serve para esses seres vivos aí? Tem mais coisa. Para pegar alimentos. Eles podem achar alimento no solo? Sim, né? Então também serve de alimento. O que mais? Olha essa casa aqui, agora sem ser os seres vivos. Essa casa aqui, ela está construída aonde? Sobre o solo, não tá? Então, o solo, ele também é importante, ó, além de ser importante para os seres vivos, né? Que estão aqui na imagem, esses patinhos, cisnes que estão aí, também serve para a construção, né, de casas, de prédios, certo? Provavelmente alguém está dentro dessa casa aqui, a gente não consegue ver, mas provavelmente deve ter gente aqui dentro dessa casa. Então, se não tivesse o solo, não teria a construção dessa casa e não teria ninguém aqui dentro. Então, também serve de abrigo, né? Quando a gente constrói, acaba servindo de abrigo também, tá? Sobre o solo, mas serve de abrigo. Quem mais sabe alguma coisa? Só? Então, vamos continuar. Toda vez que a gente tem algum desgaste no solo, nós vamos, ou no solo, ou nas rochas, né? Nós vamos chamar esse processo de intemperismo. Vamos marcar esse parágrafo, ó. Bem aqui, ó. Os processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre são conhecidos como intemperismo. Então, a gente viu na outra aula que a rocha ela pode se degradar, né? Quando acontece isso, quando ela degrada, ela acaba formando solo. Viu que a gente teve uma questão que a gente viu ali a formação? Tinha uma rocha numa imagem, e aí depois a gente acabou formando sedimentos no solo. Esses sedimentos saíram daquela rocha que a gente tinha a princípio, porque ela foi se degradando. Toda vez que a gente tem uma degradação assim, tanto da rocha quanto do solo, a gente chama esse processo de intemperismo, tá? E aí, quem pode provocar isso? Ó? A ação da água e do vento, tá? O sol também pode, aí o livro não fala, mas o sol também pode provocar essa degradação. Por quê? Por exemplo, pensa num dia muito quente. O sol fica batendo ali naquela rocha, né? Aí esquenta muito aquela rocha. Aí, do nada, igual estava ontem. Ontem fez sol, chovia, fazia sol de novo, aí ficava nublado. Ontem o tempo estava todo maluco, né? Quando eu cheguei em casa da escola ontem, eu falei, ai meu Deus, eu tenho que ir no mercado. Mas eu não sabia se eu esperava, se eu ia, porque toda hora chovia. E aí o que acontece? Quando acontece esses fenômenos assim, as rochas, elas sentem isso. Uma hora estava sol, aí esquentava a rocha. Aí daqui a pouco ia lá, chovia, esfriava a rocha. Aí se voltasse a fazer sol de novo, esquentava a rocha de novo. Com esse processo de aquecer a rocha, esfriar a rocha, aquecer a rocha, esfriar a rocha, acontece também a degradação dessa rocha. Então, pode ser pelo vento, pode ser pela água da chuva, ou pode ser também pelo sol, porque quando o sol esquenta e esfria, a água esfria,
a rocha ela pode sofrer, né, algum tipo de degradação também. Geralmente ela racha, tanto a rocha quanto o solo. Racha e aí acaba soltando algumas partículas dessa rocha ou desse solo, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Vamos marcar aqui embaixo também, ó. Quando isso acontece nas rochas, que a gente já tinha comentado, ó, os fragmentos do desgaste dessas rochas contribuem para a formação do solo, tá? E aí a gente tem uma imagem aqui para observar isso, ó. Tem até aqui o sol também, ó, para representar isso. Aqui a gente tem uma rocha. Aí na primeira imagem, ó, tá chovendo, né? Aí já tem algumas rachaduras nessa rocha, ó. Aí penetrou a água, porque estava chovendo, a água da chuva conseguiu penetrar aqui por dentro dessa rocha, por essas fendas que tem aqui na rocha. Aí depois parou de chover, começou a ventar, ó. Aí já não tem mais a aguinha aparecendo aqui, porque ela já infiltrou por dentro da rocha. Do nada, apareceu o sol, igual o tempo estava ontem, todo maluco. Apareceu o sol. E aí a gente já começa a ver aqui, ó, que a rocha já começa a ficar sequinha. Essa temperatura já está aquecendo essa rocha. Quando chega, né, o passar do dia, né, quando chega a noite, ó, a noite também já é mais fresquinho. Aí essa rocha esfria novamente. Aí, ó, ela mostra novamente essa degradação. Isso, com o passar do tempo, isso aqui vai se desfazendo e vai formando o solo. Aí, a gente entra numa parte que a gente já estudou, mas eu quero ver se vocês lembram dessas informações. Quando a gente tem um intemperismo numa rocha em que ela tem uma grande concentração de argila nessa rocha, forma um solo que recebe um nome próprio. Quem lembra que tipo de solo é? Que tem muita argila. Argiloso? Argiloso. Muito bem, isso aí, argiloso. Quando essa rocha ela tem uma grande concentração de areia. Arenoso. 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 Muito bem. Quando ela tem uma grande concentração de calcário, que é uma substância própria também desse tipo de solo. A gente tem que Calcário. tipo de solo? Calcário. Solo calcário. Solo E calcário. quando o solo ele é composto por toda essa matéria orgânica morta que a gente estava falando no início da aula. Humoso. Muito bem, isso aí. Moço. Então, todo mundo lembra disso, né? Sim. Aqui, ó, na página 262, vai mostrar mais algumas imagens sobre esse processo de degradação, ó, das rochas. Aqui a gente tem uma foto real, ó. Só que aqui, ó, as raízes dessa árvore não mostra a árvore, não. A árvore está mais aqui para cima. A foto não mostra a árvore, mas mostra as raízes, ó. A raiz de uma árvore desse porte aí, que é uma árvore grande, a gente observa um pedacinho do tronco aqui em cima, então a gente já sabe que é uma árvore grande, ela é tão forte. Oi. Na página 161 você marcou outra coisa, porque saiu sem querer, né? 61? Tá, vou voltar lá para você ver. Tá. Marquei aqui, ó. Tá. Marca aí no seu. Marquei, pronto. Marcou? Tá. Então, agora vamos lá na 262. Então, algumas raízes, como essa da imagem, são tão fortes que conseguem
destruir também, ó, o solo, tá? Quando a gente constrói uma casa, quem mora em casa, né? Geralmente, quando a pessoa compra a casa já pronta, não. Mas quando a pessoa compra um terreno e vai construir uma casa, a gente tem que prestar bastante atenção com relação a isso. Se o terreno já tiver árvores, por exemplo, esse terreno aqui, perto da janela aqui, da nossa janela aqui, ele é um terreno cheio de árvores, mas tem uma casa ali. Provavelmente, quando essa pessoa construiu essa casa, ela teve que observar a extensão da árvore, do terreno, do espaço do terreno que ela tinha para construir. Porque se ela construir muito perto da árvore, aquela árvore ali é uma mangueira, e é uma mangueira bem grande, por sinal. Deve ter aí mais ou menos uns 30 anos que ela está ali. Então já é um vegetal bem antigo. O que a pessoa que construiu a casa teve que tomar cuidado? Com a raiz daquela árvore ali. Se ela constrói a casa muito perto daquela mangueira, a força da raiz consegue derrubar até a casa, a parede da casa, levantar a parede da casa. Um muro, por exemplo, quando a gente vai construir um muro, né? Se tiver alguma árvore perto da onde a gente faça o muro, a gente também tem que tomar cuidado, ou tem que colocar um pouquinho mais afastado, ou um pouquinho antes daquela árvore, porque se construir perto, a força da raiz da árvore vai, com o tempo, vai levantar o muro, vai destruir o muro. Ó. Tá no outro terreno, mas ali atrás aqui, se você chegar ali na janela, você vai ver, atrás dessa árvore tem uma casa ali. Olha só. Tem que chegar na janela mesmo para ver. Tem uma casa ali, tá vendo? Tá vendo que eles construíram afastado dessas árvores aí? Justamente para isso, para a raiz não chegar lá. Quer ir lá ver, Maria Eduarda? Vai lá ver. Porque se construir muito perto, a árvore, ela tem a raiz, ela é tão forte que ela consegue, aqui nesse caso aqui, dessa foto do livro, tá destruindo aqui a própria natureza, né? Que tá desmanchando aqui, tá rompendo aqui essas rochas, porque ela foi plantada aqui sobre essas rochas, aí está quebrando a rocha toda. Mas se a gente plantar, quando a gente planta qualquer sementezinha para depois virar uma árvore, a gente tem que ter cuidado com o local em que a gente está plantando, porque se for próximo da casa, a gente tem que lembrar que depois essa sementinha vai virar uma árvore, e que a árvore depois vai ter uma raiz assim forte, e que pode até derrubar a casa ou o muro, né? Tem algumas árvores que às vezes a gente planta na calçada, né? E aí fica muito perto do muro. Aí tem que tirar a árvore do lugar, vai ter que podar a árvore, cortar a árvore, ou então, antes de plantar aquela árvore, pensar direitinho aonde vai plantar, para ver se não tem nada por perto que possa ser destruído por essa raiz, tá? E aqui Quer no meu falar quintal alguma coisa, Maria Eduarda? perola. Isso. Ultimamente está muito em moda isso. Isso. Eu vi, até assisti umas reportagens há umas 2 semanas atrás sobre isso. Alguns artistas, Maria Eduarda está falando o seguinte, que tem algumas casas que o que eles fazem? Compra o terreno, aí a árvore já está ali, né? E aí, para não derrubar a árvore para você construir a casa, a pessoa já projeta a casa com a árvore por dentro. Muitos artistas estão fazendo isso. Eu vi há umas 2 semanas atrás uns 2 artistas mostrando a casa, e na casa era assim. Aí não tem problema, porque a árvore já está ali, já está estabilizada ali há anos, né? E aí você projeta toda aquela casa com as dimensões da raiz, de tudo que já está ali, tá? Professora, aí
faz um buraco no telhado, né, para sair os galhos. Oi, pode falar. Meu avô, ele tem um apartamento lá em Cabo Frio. Ah, Aí esse apartamento, ele fica de frente para um restaurante que ele é muito famoso lá em Cabo Frio. E por dentro dele tem tipo um coqueiro enorme que vai até o telhado. então, já foi construído dessa forma. Quando construíram, já pensaram nesse coqueiro, que não queriam destruir, né, tirar esse coqueiro dali, e aí construíram dessa forma, pensando já no coqueiro e na construção junto. Aí já fizeram uma construção toda adaptada a isso. Aí quando chove, aquele coqueiro fica balançando pra caramba. Sim. Porque é uma árvore grande, é igual essa daqui perto da escola aqui. Aqui é uma mangueira, tem duas, por sinal, uma do lado da outra. Essa mangueira aqui, ela é muito alta, porque ela já tem muito tempo aqui nesse terreno. Provavelmente aí uns 30 anos, pelo tamanho dela, uns 30 anos. Professora, Oi. já é um pouco mais de mangueira. Ela é grandona. Ela tá entre a minha casa e a da minha avó. Ela é grandona, tem vários anos também. Tem um coqueiro na minha casa aqui, grande também. Um buraco só para ela ficar ali dentro. Um quadradinho, tipo um vasinho, só que um vasinho grandão, né? Porque ela é gigante. Entendi. Aí, o vaso, ela ficou ali no meio, então ela não caiu. Assim. Entendi. Ficou mais bonito do que ela solta, assim. As raízes para fora, ela ficou bonita. Bom, aí embaixo, ó, ele mostra... Só que agora ele mostra um desenho, né? O livro mostra um desenho. Ali em cima era uma foto real, né? Das raízes dessa árvore, desgastando aí essas rochas ao redor. Embaixo, ó, ele mostra um esquema, um desenho de como acontece o processo de formação do solo. Ó. Então, a gente tinha aqui, na primeira imagem, quase tudo formado por rochas, né? Aí tem aqui uma nuvenzinha de chuva, ó, choveu a beça aqui. Com essa chuva, o que aconteceu? Ó? Essa rocha, ó, houve um desgaste nela. Então, na primeira imagem, a gente tem quase tudo de rocha aí. Só alguns pedacinhos mostrando a parte do solo. Mas já está ocorrendo o intemperismo. Na segunda, ó, a gente tem a parte de rocha um pouquinho em cima e mais na parte de baixo. A parte de cima que tinha a rocha já sumiu toda. Já está tudo solo. E algumas graminhas aí aparecendo. Ó. Já na terceira, a gente só tem a parte da rocha embaixo, um pouquinho só de rocha em cima, ó, perto do bichinho aí, e depois tudo tomado pelo solo. Essa parte toda aí é solo. Aí, no caso aí, né, tem uma graminha por cima, protegendo aí esse solo. Todo solo que ele tem um vegetal por cima, ele acaba ficando protegido. Se o solo não tiver nenhum vegetal em cima, nenhuma graminha, nada em cima, ou só a areia, né, ou a argila, aí dependendo do que for a formação do solo, ele fica mais desprotegido. Então, nesse caso aí, essa graminha aí acaba protegendo um pouco o solo. E aí nós temos aqui, ó, alguns animais. Deixa eu ver se eu consigo ver o que é o outro aqui. Um coelhinho, ó. É um coelho? Um esquilo? Um esquilo ou um coelho? Eu acho que é um esquilo. Tem um na árvore. O coelho está embaixo, não parece um coelho esse de baixo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais para a gente ver. O rabo tinha. Tem um coelho no chão e um passarinho na árvore. Um passarinho? Jesus, o passarinho gente, eu não consigo não dá ver, para não. ver nada. Deixa eu ver aqui. Um coelho. O daqui é coelho, né? E o de cima da árvore, o que é? Tem um não dá bicho para ver. Professora, eu dei um zoom, é um coelho. De cima da árvore eu ainda vou ver. Vamos ver aqui se dá para aumentar mais. A gente vê o de cima, porque eu não consigo identificar o que é. Eu acho que são passarinhos.
Parece passarinho. Um passarinho? Tô achando... O de baixo eu vejo um coelho. O de cima eu não consigo ver um passarinho, não. O de cima parece um Não, ninho de aqui em passarinho. cima na copa da Parece árvore. um ninho de passarinho. Um ninho de Parece um passarinho? ninho de cima. Não tem passarinho, só o ninho. Pode ser. O ninho pode ser. E tem aqui um alce também, né? Comendo a pastagem aqui. Certo? Vamos voltar agora para o tamanho real. Eu fui aumentando para a gente poder ver. Aí depois a gente tem uma outra imagem aqui, ó. E o que ele fez? Ele pegou essa imagem anterior, aumentou, só que aí ele aumentou a parte do solo, para a gente ver também o que tem debaixo, ó. Aí a gente consegue ver aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Para vocês verem, ó. A raiz, tá vendo? As raízes aqui da árvore, ó. Tudo tá debaixo do solo. Aqui a gente tem uma toca, ó. Do coelhinho. Tá vendo? Ele fez um buraquinho aqui, ó. E tá escondido aqui embaixo. Neto Pereira, tia? Eu acho que não é coelho, não. Parece Tia. meio como se fosse, não sei. Vamos aumentar pra gente ver, peraí. Porque não é Coelho eu coelho, acho que não é, não. Vamos ver o que Coelho parece é aqui. não. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Tia. É um rato. Rato? Até ótimo. Parece uma preá. Esse parece uma preazinha, não O de parece? cima, tia. Parece um Aqui, esquilo. Um É como se esquilo fosse um também roedor. parece, só que não tá com o rabinho do esquilo. tia. Aí Tá na faltando de um cima, rabinho aqui eu pra ser achava que era esquilo, esquilo né? por causa do rabinho, entendeu? Parece um roedor. Exatamente. Então, por isso que tinha um lá na árvore. Eu acho que esse da árvore é esse que tá aqui embaixo. Porque parece. E o outro da graminha parece um coelhinho por causa da orelha, ó. A orelhinha tá... Ô, tia, às em vezes o que pé, ó. tava lá naquela árvore era Aqui, só ó. o galho mesmo, né? Eu acho que não. Eu acho que tinha alguma coisa ali. É, Porque ia botar os galhos pra fora, igual tá na de baixo. aqui são as raízes, não é o galho, não. Eu São vou as na árvore, tia, em cima, na árvore. na árvore. É. Senão ia botar igual em cima. Aqui, É. vamos ver lá então, deixa eu ver. Não, isso é só um galho. Aqui não tem, aqui pode ser. Mas ali não parece ser um galho, não. Ali parece um bichinho mesmo ali, ó. Tá diferente. É um coelho, tia, esse bichinho que tá. Algum bichinho que tá ali. Bom, e aí, ó, aqui só tá esse bichinho aqui que ele fez a toca, né? Mas se a gente pudesse analisar esse solo, página 262. Se a gente pudesse analisar melhor esse solo, essa parte de baixo, a gente iria encontrar outros seres também. Que seres que a gente poderia encontrar aí debaixo desse solo? Cobra, minhoca. Muito Formigas. bem. Formiga, né? Que pode também fazer lá o formigueiro. Muito bem. Existem outros seres que não necessariamente estão vivendo na parte de cima do solo, né? E sim na parte de baixo também. Certo? Agora, para a gente terminar, ó, vamos observar a próxima página, que fala um pouquinho sobre as características gerais do solo, que são aquelas características de como o solo pode ser, tá? Aí a gente tem aqui uma amostra de 3 tipos de solo diferentes. Ó, o solo rico em areia, rico em argila, e temos aí um solo rico em humus, né, que é a terra vegetal. Se a gente observar, ó, uma das características que o solo pode ter é com relação à cor. E aí, pelo tipo que o solo
é formado, por exemplo, de argila, de areia, ou de humus, ou de calcário, ele tem uma cor diferente, tá? Então, a cor é uma característica muito importante. Só da gente olhar a cor do solo, a gente consegue perceber de que ele é formado. Por exemplo, quando a gente tem um solo argiloso, a gente tem um solo, pode ser um solo assim, meio esbranquiçado, mas a gente pode ter também um solo meio avermelhado. Já viram que a argila às vezes pode ser meio vermelha também? O solo argiloso ele tem diversas cores. A argila ela tem um padrão de cores um pouco maior. Hoje, quando eu estava vindo para cá também, eu passei por uma rua que eu fui deixar a minha filha na babá, e a rua estava toda vermelha. Como choveu muito ontem, né? Aí eu falei, nossa, essa rua tá toda suja. Aí minha filha foi e falou assim para mim, não, mãe, é que ontem passou um caminhão por aqui e entregou um caminhão de aterro nessa casa aqui. Aí ela apontou a casa estava construindo. Aí eu falei, ah, tá, então isso daí é aterro. Ou seja, o solo que eles levaram para aterrar o terreno da casa era um solo argiloso, ele era vermelho. Como o nível do terreno era mais baixo do que o nível da rua, o que o dono da casa fez? Comprou um caminhão de aterro para aterrar essa casa, né, a parte do quintal da casa, para deixar no mesmo nível da rua, porque senão quando chove, alaga a casa, porque a casa, o nível é um nível mais baixo. Aí a rua estava toda vermelha, porque provavelmente quando o caminhão chegou ali, quando ele foi descarregar aquele aterro, deixou cair um pouco na rua, choveu, aí ficou lá um pedaço assim da rua todo, vermelho, por conta dessa... O aterro, ele pode ser de diversos tipos. Nesse caso, era um aterro de solo argiloso. Era só, eles vão até um local onde tenha um solo que eles possam retirar, né? E aí você compra isso, se vende. Eu quero um caminhão de aterro, eu quero 2 caminhões de aterro. Justamente para, quando você está construindo, você nivelar o terreno, para ele ficar todo certinho. Senão, porque o terreno ele é todo irregular, né? Se a gente compra um terreno, ele não é certinho para construir a casa ali em cima. Aí, geralmente, compram esse aterro, que pode ser de argila ou não, pode ser de outro tipo também, de solo. E aí eles acertam o terreno para depois construir a casa em cima. Entendeu? Aí, nesse caso que eu vi hoje, era um solo argiloso, porque ele era meio vermelho também. Então, a gente, como característica de solo, a gente tem a cor, né, que pode ser diferente, a textura também. Só da gente observar aqui, ó, nessas 3 imagens, a gente observa que essa textura é diferente. Se a gente colocar a mão, a gente percebe a diferença. A porosidade também é diferente. O que é porosidade? É o grãozinho, o tamanho do grão. Tá? Se a gente pegar um grãozinho de areia... Oi? Você vai até que página? Estou na página 263. Não, você vai até que página? Não, até essa. Aí Tá semana bom. que vem a gente continua, tá? Vou parar nessa página aí. A porosidade é o tamaninho do grão. Então, se a gente pegar um grãozinho de areia, pegar um grãozinho de argila e um grãozinho dessa terra vegetal, a gente vai ver que os tamanhos são diferentes, tá? E aí, quando isso está no solo, interfere na permeabilidade que o solo tem. Então, por exemplo, choveu. Aí a gente observa que, por exemplo, quando o solo ele é um solo com areia, a água suga rapidinho. Chove e a água consegue entrar rapidinho pelo solo. Quando a gente vê, não está mais nada alagado ali. Quando o solo ele é argiloso, a argila, o grãozinho dela é muito pequenininho, então ela fica muito coladinha, um grãozinho no outro. Ela é muito compacta.
Se o solo for argiloso, quando chove, ele demora a sugar essa água, a escoar essa água. Fica uma parte alagada, aí fica um tempinho assim alagado, depois que o solo vai enxugando aquela água, vai puxando aquela água. Fala, Pablo. Isso. Isso aí. O barro, que a gente chama de barro, é esse solo argiloso. Ele não é meio avermelhado? Então, ele tem essa característica da argila. O poro dele, a porosidade dele é muito pequenininha, aí ele junta muito. Conclusão, acaba atrapalhando um pouco a água penetrar por ele. Penetra, mas leva um tempo maior. E na terra vegetal a mesma coisa, tá? Cada um vai ter o seu tempo aqui para essa água conseguir penetrar sobre esse solo. Aí a gente chama isso de permeabilidade. Permeabilidade é a facilidade que o solo tem de que a água penetre nele ou não, tá? Então, para a gente finalizar, a gente tem como característica no solo algumas coisas que a gente pode... As características são algumas coisas que a gente pode observar nesse solo. Então, a gente pode observar a cor, pode observar a textura, pode observar a porosidade, que é o tamaninho do grãozinho dele, e pode observar a permeabilidade, que é a capacidade que ele tem dessa água penetrar nele com mais facilidade ou não, tá? Essas são as características. Ele tem uma perguntinha para a gente aqui embaixo, ó, no número 2. Fala, Pablo. Não? Ó, o que você notou quanto às cores das amostras desse solo? Ó, a gente tem a areia com essa cor, marronzinha clara, a argila mais branquinha e a terra vegetal bem escura. O que a gente pode notar com relação a essas cores aí? Elas são o quê? Diferentes. Muito bem. Quem quiser responder aqui do lado, ó, pode colocar que as cores são diferentes. Muito bem. Aí ele explica aqui embaixo, ó. Os solos podem apresentar colorações diferentes, dependendo do principal material que os compõe. Então, se for de areia, se o solo for arenoso, vai ter um tipo de cor. Se o solo for argiloso, vai ter um outro tipo de cor. Se o solo for calcário, vai ter um outro tipo de cor. Se for humoso, um outro tipo de cor, tá? Dependendo do tipo dele, ele vai ter uma cor diferente. Oi? Como as rochas. Como as rochas, exatamente. Aqui a gente tem uma figura, ó, mostrando. Só da gente observar essa figura e levar em consideração as amostras que tem ali em cima, a gente consegue descobrir que tipo de solo é esse. Arenoso. Arenoso, muito bem, ó. Essa cor aqui é igual a do copinho de cima, tá? Se a gente, por exemplo, observasse esse terreno aqui que eu falei aqui do vizinho, que tem a mangueira, tá? Esse terreno ali, ele não é acimentado, tá? Ele é com o solo mesmo normal. Se a gente for até ali, que daqui eu acho que não dá para ver, a gente observa que ele tem essa característica aqui, de terra vegetal, tá? Ele é todo de terra ali, por isso que tem um monte de planta ali, um monte de árvore. Se a gente chegar ali e quiser plantar um pé de acerola ali, a gente vai conseguir plantar o pé de acerola, tá? Que aquela terra ali, só da gente observar essas árvores todas que tem no terreno, a gente sabe que é uma terra boa, tá? Então a gente vai conseguir plantar. O que quiser plantar ali, a gente vai conseguir plantar.
Fala, Pablo. Provavelmente, sim. Ó, Pablo fez uma observação aqui, né? Que ele observou essa imagem aqui e lembra, né? A gente tem lugares que a gente tem essa imagem, igual a imagem dessa foto aí, né? De umas dunas, assim, formadas de areia. Aí ele deu o exemplo do deserto do Saara, né? Como que se formou aquilo ali? Como que deu origem àquele solo que estava ali? Hoje a gente aprendeu, e semana passada a gente falou um pouquinho também, né, das rochas, que o solo, ele se dá proveniente do desgaste das rochas. Então, provavelmente, tudo aquilo ali, inclusive essa foto aí, né, foi formado pelo desgaste de rochas que estavam próximos a esse local aí. Tá? É assim que o solo se forma. Tá? A gente tem a origem do solo pela degradação das rochas. Então, antes era rocha e depois virou solo. Então, se a gente tem um local em que tenham dunas de areias igual essa daqui, ou então igual do deserto do Saara, como o Pablo citou, foi porque em alguma região ali próxima, há milhares de anos atrás, né, porque isso leva tempo para a rocha se degradar, tinha rocha por ali. Foi se degradando, ocorrendo esse processo de intemperismo até formar o solo. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Ou mais alguma pergunta? Não, tia. Não? Aqui na sala também não? Ninguém quer perguntar mais nada, não? Então, na sexta-feira, a gente vai continuar da página 264, tá? Aí, na sexta-feira, a gente consegue concluir o livro, porque falta bem pouquinho, tá? Para a gente terminar. Ok? Então, a gente hoje para por aqui. Tchau, professor. Eu já fiz a chamada, então, por hoje vocês estão liberados, tá bom? Tu me apresenta? Coloquei, Tia. Luane, coloquei sim. Tá, Beijo, obrigada. bom final de Tchau. semana para vocês, tá? Bom final de semana. Tchau. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau. Tchau.